Olá, amigos e irmãos. É com o coração repleto de gratidão que estou aqui para realizarmos juntos essa reflexão que é a última do ano de 2020. E para iniciarmos, peço que fechemos nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por estarmos aqui, pela vida, por todo o amparo espiritual recebido durante este ano tão desafiador, pela oportunidade de permanecermos unidos, mesmo que virtualmente, durante todos esses meses. Permaneça conosco, Senhor, e nos fortaleça no próximo ano, a fim de continuarmos esperançosos e confiantes em Ti, que assim seja. A proposta de reflexão para hoje é que possamos fazer uma avaliação do nosso ano de 2020 e que levemos para 2021 essas lições vividas e o que aprendemos delas. Todos nós sabemos, meus irmãos, o quão desafiador foi esse ano em nossas vidas. Desafiador na convivência familiar, no trabalho, na sociedade, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Tivemos perdas, as mais variadas, perdas de entes queridos, perda da saúde, do emprego, das condições de sobrevivência básica até mesmo. Fomos obrigados a mudar o nosso comportamento conosco, com a família, com os amigos, comportamento que seja no encontro que não foi possível acontecer, na atenção ou nos costumes antes não valorizados e que passamos a valorizar, passamos a resgatar determinados costumes e comportamentos que tínhamos abandonado, né, no relacionamento familiar principalmente. Nunca um abraço se fez tão acalentador como agora. Nunca um abraço nos fez tanta falta como agora. É desafiador também com o nosso trabalho, que descobrimos que precisamos realizá-lo de dentro da nossa própria casa, o que foi possível somente para algumas áreas, com a sociedade de um modo geral, com a nossa rotina, enfim, a relação com o nosso ecossistema, que muitas vezes valorizamos de forma equivocada e que nos colocou agora, durante essa pandemia, em xeque com os nossos paradigmas. Tudo isso nos fez parar e refletir o quanto estávamos vivendo muitas vezes na busca pelo supérfluo, pelo que estava fora, esquecendo do que estava dentro, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro de nós, pois estávamos com muitas coisas, coisas demais e sem tempo para olhar para nós. Do quanto estávamos centrados e preocupados com o intelecto, em detrimento do olhar para a nossa própria alma, esquecidos do autoconhecimento na busca do equilíbrio consciente com o inconsciente, do quanto estávamos esquecidos de priorizar o tempo para ficarmos conosco e com a nossa família, pois a mente não sabe o que é o amor. O amor se reflete nas atitudes de nossa alma, nas atitudes que temos no dia a dia, nas pequenas delicadezas, de que o sentido às vezes está nas coisas mais simples, do quanto a sua energia está ali, naquilo que você está realizando,
desde a mais simples tarefa até a mais complexa, e que pela rotina, pelo acúmulo de coisas, nós estávamos fazendo as coisas meio que automaticamente, e que esse ano, com tudo isso que tivemos que viver, passamos a refletir, a modificar, a entender o que é essencial de fato para nós. Fomos convidados, na verdade, a deixar de ser indivíduos para nos tornarmos mais seres humanos. Fomos lembrados que o cuidado com todos os nossos semelhantes deveria ser intensivo todos os dias de nossas vidas. Como espíritas, fomos alertados, despertados para o nosso compromisso de atuação além das casas espíritas. Fomos levados, enfim, a refletir sobre o que é o mais importante e essencial em nossas vidas. Paralelo a tudo isso, presenciamos o despertamento, o crescimento da solidariedade, da fé, da busca do essencial, da preocupação com a saúde, muitas vezes relegada, muitas vezes abandonada, deixada como última coisa a fazer. Foram muitos os aprendizados que tivemos. Tivemos que sair da nossa zona de conforto, descobrimos o quão grande é a nossa capacidade de nos adaptarmos, de modificarmos a nossa rotina. Tivemos que olhar para a nossa casa, para o lugar onde moramos, mas também tivemos que olhar para a nossa casa da alma, que é o nosso eu. Tivemos que encarar de frente essas duas casas, o que para algumas pessoas podia estar sendo muito natural, mas para outras, a correria, o acúmulo de coisas, não deixava de ser uma forma de não ter que olhar para tudo isso. E esse ano não teve jeito, tivemos que olhar. Tivemos que aprender a conviver com a família em tempo integral, o que para muitas famílias teve que ter dentro de casa todos os elementos, as pessoas ao mesmo tempo, adaptando o espaço para poder trabalhar, fazer uma rotina muitas vezes com as crianças que também não foram para a escola. Realmente foi um ano de muito desafio para todos nós. Tivemos que olhar para a transitoriedade da vida, entender que tudo o que passamos por algum motivo, porque temos algo a aprender. E o que foi que aprendemos em 2020? Paremos 5 minutos e reflitamos. O que foi que aprendemos? O que foi que esse ano, com todos esses desafios, nós trazemos de lição para levar a nossa vida daqui para frente? Tivemos ainda inúmeros avanços na ciência, na telemedicina, presenciamos o poder da globalização, entre tantas outras coisas que surgiram, que se desenvolveram, que passaram a fazer parte da nossa vida e que não faziam. Era para nós inimaginável fazer o exercício físico com acompanhamento online, fazer uma terapia com atendimento online, conversarmos com o médico e recebermos orientações e receitas através do atendimento online. Realmente foi uma transformação muito grande, e principalmente com relação à tecnologia, que começou a fazer parte da nossa vida em quase todas as áreas da nossa vida e em coisas que a gente nunca imaginou fazer e que provavelmente daqui para frente permanecerão em muitas das nossas atividades. Diante de tudo isso, muitas vezes nos perguntamos:
Será que é possível ainda termos esperanças em dias melhores? Sim, pois sem a esperança fica difícil levantar-se da cama, trabalhar, estudar, realizar tarefas triviais do dia a dia. Sem esperança, desenhamos no rosto um sorriso, sem credibilidade, e o nosso olhar fica fosco, o nosso olhar se apaga. Congelamos a chama do entusiasmo, abortamos projetos, não abrimos espaço para perceber a graça contida nas pequenas coisas. Sem esperança, vamos entorpecendo a alma. Precisamos urgentemente acalentar a esperança, perceber que tudo passa e tudo passará. Esperança, esse sentimento tão peculiar da nossa alma humana, que nos impulsiona a acreditarmos que a vida, por pior e mais cinzenta que esteja, pode sempre se transformar para melhor e que reserva conquistas expressivas àquele que persevera. Mas de onde será que vem a esperança? Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade, abre aspas, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Fecha aspas. Sendo uma virtude decorrente da fé ou das crenças aprendidas ou eleitas por convicção e que fazem com que determinadas circunstâncias desafiadoras sejam enfrentadas com coragem, por conta da convicção interna que a esperança traz. No entanto, a esperança vai além da crença, pois para ser capaz de mobilizar o indivíduo, deve vincular-se à força do sentimento que movimenta o ser humano. Ou seja, ele vai além. Esse sentimento da esperança, ele realmente nos impulsiona, nos movimenta, nos leva a querer e esperar um futuro melhor. Normalmente, os portadores de esperança enfrentam desafios com maior dose de confiança, tendo em vista que há a expectativa de que esse enfrentamento resulte em algum benefício futuro. É uma alavanca, na verdade, para que a gente enfrente os desafios e espere um benefício. A própria palavra esperança tem uma origem interessante. Os estudiosos apontam que a esperança ela está num contexto de seguir em direção a um fim com uma expectativa de um bem futuro. Então, a própria palavra já carrega essa, dentro da sua origem, essa expectativa em relação ao futuro. Certamente que essa expectativa pode ser direcionada a vários aspectos da vida humana. Se pudermos dividi-la em vários níveis, a esperança pode apresentar-se vinculada tanto a crenças ilusórias quanto a profundas inspirações. E nesse patamar das profundas inspirações, ela atinge um estágio de sublimação. A esperança, quando vinculada a crenças ao contrário, quando vinculada a crenças pueris ou mesmo fanáticas, por não contar com uma força real de sustentação, pode trazer consequências desagradáveis ou até desastrosas para si mesmo e para os outros. Nesse sentido, seria mais conveniente falarmos em ilusão ao invés de esperança, pois uma virtude não pode apresentar resultados destrutivos. Ou, quando esse termo esperança é utilizado numa expectativa
que embala sonhos de condição puramente material, né, ou meramente material, esse vínculo costuma também ser muito frágil, pois mesmo quando as condições materiais são alcançadas, nada garante que se mantenha a conquista da felicidade, o que faz com que essa busca seja quase sempre motivo de ansiedade e de insegurança e se torne praticamente nulo. Já a esperança, num nível mais elevado, se apresenta vinculada a um profundo sentido existencial, sentido esse que auxilia a suportar e enfrentar circunstâncias até mesmo dolorosas e desafiadoras. Esse sentimento é característica do ser que está consciente das responsabilidades da vida e que sabe que as conquistas mais valorosas são as que promovem o ser ao desenvolvimento de aptidões e de habilidades, de valores e de virtudes, e que esse desenvolvimento nem sempre ocorre quando a vida está um mar de rosas. Vivida desta forma, consciente e madura, a esperança pode ser entendida como a arte de saber esperar. Mas o sentido aqui não está se referindo a uma passividade, ao nada fazer para transformar a existência e mesmo assim ficar esperando que a vida traga bons frutos. Não é nesse sentido. Falamos aqui de uma esperança dinâmica, que assim, se assim pudermos defini-la, característica daquele que compreende que a vida é um processo sempre em transição e que alicerça sua esperança na consciência de que está agindo em sintonia com o que efetivamente acredita, independente dos resultados externos. Se esses resultados serão imediatos ou não, pois o ser consciente sabe que os resultados não ocorrem na velocidade que se deseja, na velocidade do seu desejo, mas sim como consequência de variados fatores que são conjugados. Como forma de exercício para avaliar se a virtude da esperança em nós, trago aqui algumas perguntas que podemos nos fazer. Minha atitude para com a vida é compatível com os resultados que eu espero? Eu tenho desenvolvido atitudes que me levem a alcançar os resultados que eu espero? O que falta para mim mudar? O que falta mudar? Será que não estou aguardando da vida sem fazer os esforços correspondentes, sem fazer os esforços necessários? Ficam aqui os questionamentos para que pensemos. Essas e outras questões podem ajudar a se ter em conta a esperança acalentada, que a esperança acalentada é algo maduro, e que não faz parte apenas de capricho sem maior vinculação interior. Assim como a fé, a busca do sentido existencial também alimenta a esperança, pois a vida passa a ter o sabor quando nos alicerçamos em algo que nos impulsione ao futuro, especialmente quando esse sentimento é nobre. É claro, não podemos negligenciar o papel do autoconhecimento, pois quanto mais mergulhamos em nós mesmos, quanto mais aprendemos sobre as nossas potencialidades, sobre as nossas habilidades, mais forças encontramos onde sequer imaginávamos. A virtude da esperança nos leva a acreditar na vida, porque passamos a vê-la em suas variadas tonalidades, e vencendo o nosso mundo interior sombrio, passamos a ter a certeza de que além do arco-íris existe um lugar de encantos, um verdadeiro tesouro que é o nosso próprio eu transformado.
Podemos também comparar a esperança, além do arco-íris, a um rio que corre para o mar, com paciência, com gratidão e com fé. Pois o rio, assim como a esperança, é uma força em movimento, que não para, mesmo com os obstáculos que se apresentem ao caminho. Tende sempre para o mar, algo maior e mais profundo, como uma existência que se move em direção a um sentido maior, a um sentido mais ampliado. Tem paciência, porque sabe que os desafios devem ser enfrentados com serenidade, com a ciência da paz, como bem define Joana de Ângeles, porque é preciso que todos os sentidos estejam em equilíbrio para que nos conectemos com nossas forças. É grato por quanto aprende a apreciar a vida em variadas dimensões, extraindo a luz da própria sombra. Tem fé, porque acredita, não de forma vacilante, mas a transformação, transformando em certeza na qual encontra forças para prosseguir. Alimentados por essa virtude, devemos nos esforçar para ser a pessoa que nascemos para ser. E independente das crises que a vida nos apresente, teremos forças suficientes para enfrentá-las, porque aprenderemos a iluminar com o brilho do nosso ser todas as expressões que a vida nos apresenta. E assim, saberemos lidar com todas as circunstâncias, pois seremos portadores da valiosa arte de saber esperar. E assim, eu solicito, eu peço que levantemos a cabeça e que miremos as estrelas, esbocemos um sorriso, uma conversa amena, uma súplica em direção ao Criador, que não nos rendamos ao ácido do pessimismo, ao fel da revolta e ao veneno da melancolia, que recusemos o ódio e o medo, que optemos pelo amor e pela esperança que encorajam e nos vitalizam, que nos libertemos da queixa, das murmurações, do isso não dará certo, do eu já vi esse filme. Tentemos de novo, vamos dar um passo de cada vez, que não nos desesperemos ante as dificuldades e os desafios deste momento. Deixemos que a paz e o consolo de Jesus repousem em nossos corações, contribuindo para a nossa tranquilidade. Sejamos firmes e confiantes. Comecemos agora com uma nova atitude mental e emocional diante de nós mesmos, diante da vida, e mais depressa do que imaginamos, os resultados começarão a chegar. A aparente perda de hoje é vitória certa amanhã. Somos mensageiros de Jesus e não duvidemos do seu socorro e proteção, permitindo-nos sintonizar com ele. O Senhor segue conosco e jamais nos deixará a sós. Sejamos confiantes. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e o será amanhã. E para finalizar, harmonizados com esse tema, eu trouxe uma mensagem: esperança no futuro. Olha bem para essa linha no horizonte, onde o céu encantado encontra a terra, onde o homem respira e onde ele erra, tendo as marcas de Deus na própria fronte. Olha com atenção esse futuro que o ser humano aguarda em plena luta, entre sorriso e pranto na labuta, pelo império do amor, lindo e maduro. Jamais desprezes a tua existência, entregando-te à mágoa e ao desalento.
Acende a luz de Deus no pensamento e serve-o com profunda reverência. Viver no mundo em luta renitente confere-nos valores indizíveis sob a ação dos bons anjos que invisíveis dos céus trazem para toda a gente. Aguarda no porvir que já vislumbras a regeneração tão anelada. Persiste, íntegro e nobre na jornada, e abre-te ao sol, sem sombras nem penumbras. Olha o horizonte onde deves chegar, após semeares bênçãos nas estradas. Une-te às almas bem-aventuradas e deixa-te viver, servir e amar. Busca manter alteada a tua confiança na vontade perfeita do Senhor e age no bem, com brio, com valor, sustentando o estandarte da esperança. Rosângela Lima, mensagem psicografada por Raul Teixeira. A bibliografia para o nosso tema de hoje foi o Evangelho segundo o Espiritismo, Em Busca da Iluminação Espiritual e Vidas Vazias, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, A Força do Um, André Trigueiro, e a mensagem psicografada por Raul Teixeira. Eu agradeço imensamente a essa oportunidade, por estarmos juntos, por podermos refletir, por deixar questionamentos que possamos durante esse restante de semana, antes da virada do nosso ano, que a gente traga daquilo que vivenciamos, as coisas boas e as não tão boas, o aprendizado para o próximo ano que está por vir, que não percamos nunca a nossa esperança, a nossa fé e acreditarmos que sempre estamos amparados e que Jesus está conosco. O meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade.